Olá, colegas. Professora Sônia, tudo bem? Eu estou começando a minha apresentação. Eu trabalho sobre o texto pré-crítico de 1755, de Immanuel Kant, sobre a nova de Lucitácio, né, que é um texto que está entre os textos pré-críticos, entre um deles, né, e ele é chamado, a parte é a nova elucidação dos primeiros conhecimentos da metafísica. E o meu interesse por este texto foi, sobretudo, pela forma que o Kant aborda a questão da determinação da liberdade e as suas relações de determinação, né, a prova disso, com as condições primeiras, né, e as relações de determinação da vontade e da liberdade. Eu sei que o objetivo dessas exposições é contribuir para essa análise que a professora já vem fazendo nas suas aulas sobre a questão, né, dos aspectos políticos, que não só nos textos políticos e éticos e morais da relação kantiana, né, como que esses aspectos, como isso se desenvolveram. Eu espero, né, poder, dentro desse exercício, contribuir, apresentar algo que seja, que não tenha nenhuma distorção, afinal de contas tem uma leitura muito não aprofundada de Kant, tem uma leitura de coisas muito superficiais, muito das relações minhas na graduação, mais gerais. Esse texto, inclusive, já é um texto de amadurecimento da minha graduação, uma cadeira que eu tive a oportunidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ter com o professor Gerson Lousada, e o professor, nessa oportunidade, me chamou a atenção essa questão da liberdade, e eu estou trazendo aqui, né, no sentido de tentar, de uma forma, contribuir com essa ideia. Então, são muitos aspectos, a leitura é uma leitura muito árdua, né? Eu acabei por fazer uma, uma, uma leitura, colocar a leitura em slides, para que eu possa, de alguma forma, ajustar melhor o que eu estou falando com o que está sendo proposto pela cadeira, né? Então, eu vou começar com os slides e vou, pelos slides, colocando o texto, né, que eu tenho como abordagem, tá bem? Então, bom, como eu havia dito, esse texto, que como base é um texto, não consegui ter, eu não tenho texto em português, e esse é o texto que eu tenho, que está nesse compêndio aí nas obras da teoria filosófica de 1755 a 1770, ou seja, são vários textos pré-críticos, né? Eu peguei a seção que é o capítulo específico, que é esse de 1755, que é a nova elucidação dos primeiros princípios da metafísica, dos conhecimentos da metafísica. A minha ideia é apresentar a apresentação da determinação da liberdade na nova de Lucitácio, quer dizer, tentar desenvolver este tema, a questão da determinação. Aliás, essa palavra determinação, ela deveria estar entre aspas, uma vez que não dessa determinação que eu estou falando, mas da determinação conceitual kantiana, como eu pretendo demonstrar na apresentação. O objetivo com esse texto é de verificar como que o Kant desenvolve seus argumentos sobre as ações morais, da vontade, na realização da prática da liberdade, ou seja, por que realizo este ato em vez de outro, né? Ou por que não realizo nenhum ato, né? Ou não realizar nenhum tipo de ato. A
liberdade, verificar como a liberdade surge de uma objeção ao conceito do fundamento determinante, ou seja, o que é esse conceito determinante para Hegel, desculpa, para Kant, porque o fundamento determinante nada mais é do que a conexão entre um sujeito e seu predicado, observar os dois modos de pensar a liberdade, pelo fato que deve ser colocado como absolutamente necessário e, portanto, como existente em si mesmo, e pelo fato do que é necessário para que haja outras determinando-a desta maneira e não de outra, isto é, que excluam de uma maneira antecedente o oposto da existência dessa, né? Como pensar essa liberdade como algo necessário de ser pensado dessa forma e não de outra forma? Por que a liberdade não apenas pode coexistir com o determinismo, né? Não apenas pode coexistir com o determinismo, como também pode ser dependente deste mesmo determinismo, né? Isso a gente vai poder ver que, primeiro, a noção de determinação em Kant é importante para poder compreender o que ele trata como determinismo. Bem, os argumentos justificam que a liberdade para Kant não apenas coexiste com o determinismo, que a gente vai ver, como também ser dependente dessa determinação. O que é essa determinação? Verificar qual a razão da existência acerca da distinção do lógico e do real é um caminho que eu pretendo fazer, como que Kant caracteriza a relação entre o lógico e real, apresentar os elementos que fundam uma preocupação sobre o alcance e o limite das regras da lógica, tal como é apresentado nesse texto pré-crítico, e apresentar por que Kant tem uma preocupação especial para uma delimitação do uso da lógica na explicação do real. Por que isso seria, para ele, importante? Para procurar o esclarecimento das regras lógicas sobre a elucidação da existência, e assim ele poder fundamentar, né, os parâmetros da determinação da liberdade. Por que isso é importante para ele? Bom, verificar qual a existência acerca da distinção entre o lógico e o real e como que o Kant caracteriza a relação entre o lógico e o real. Na nova de Lucitácio, ele apresenta uma conexão da substância, sua relação e existência, prova a posteriori. Tá? Entretanto, parece outra via para a prova da existência de Deus. Ele vai, durante o texto, todo o tempo, encontrar relações de determinações que sejam consistentes. Então, havia a priori um argumento metafísico que afirma a possibilidade interna dos reais como dependentes da existência necessária de Deus, seria uma prova ontológica. Esse argumento dá margem a uma interpretação determinista da noção de liberdade, da questão moral em Kant, porque essa via, a priori, faz alusão aos conceitos de essência e de existência sem precisar de conceitos empíricos, já que invoca conceitos metafísicos como o ponto de partida, promovendo sobre o conhecimento concreto dos seres uma elaboração abstrata. Esse raciocínio ele é importante à medida que a gente vai, talvez alguns críticos e colegas aí que têm, e a professora que tem um conhecimento em Kant vão dizer que isso é a prova do determinismo moral kantiano. No entanto, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é mostrar que a noção de determinação da liberdade, para Kant, tem uma outra feição. Deste modo, Deus determina todas as ações, desde a eternidade, e todas as ações dos homens. Tudo está prescrito por Deus, ou a natureza tenha tudo determinado anteriormente, sem deixar qualquer espaço para o desenvolvimento da liberdade. Aqui, nessa passagem, na página 18, do livro editado em Cambridge, ele apresenta, ele vai dar essa noção. Então,
Diante disso, será preciso, primeiramente, restringir o uso do princípio da razão suficiente, conhecendo suas limitações. Já num segundo momento, Kant adverte de que é necessário adequar os resultados da dedução silogística ao conhecimento efetivo da realidade. Deste modo, é preciso perguntar qual a razão da existência, acerca da distinção lógica do lógico e do real. Nessa passagem sobre Deus, o que está colocado aí são operações lógicas, fundamentos de determinação determinante lógicos e com base, né, nas relações empíricas da realidade, quer dizer, em contraposição a isso. Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, eu tive, abre aspas, Kant, né, na página 18 da Nova de Lucitácio. Em primeiro lugar, eu tive de distinguir cuidadosamente entre o fundamento de verdade e aquele da existência. Embora possa ter parecido que a universalidade do princípio do fundamento determinante no campo das verdades se entendesse também ao da existência, pois, se nada é verdade sem um fundamento determinante, ou seja, se o predicado não pode ser atribuído ao sujeito sem um fundamento determinante, então se segue que não haveria predicado da existência sem esse fundamento. No entanto, é aceito que não é necessário um fundamento determinante antecedente para se estabelecer uma verdade. A identidade existente entre sujeito e predicado é suficiente, mas no caso de coisas existentes, é necessário buscar por um fundamento determinante antecedente. Caso não haja dado tal fundamento, então esse ser existe absolutamente e necessariamente. Essa é a forma com que ele interpreta essa noção para explicar a relação da existência de Deus e das relações com o fundamento determinante ou as relações suficientes, né, a causa suficiente para determinar as ações do mundo. Bem, qual é a razão da existência acerca da distinção entre o lógico e o real, né? Por que é importante isso? Porque nós vamos entender que se todos os existentes contingentes precisam de uma causa antecedente na sucessão dos acontecimentos, né? Deus, portanto, fundamento de todos. Não há antecedente para a sua existência, pois dele deriva toda a série de causas eficientes. A noção de Deus, enquanto determinado como ideia, é suscetível de uma demonstração lógica. E esse é o limite de qualquer tentativa de argumentação nesse campo. Mas esta mesma operação é ainda insuficiente para demonstrar a existência real das coisas contingentes, né? Mesmo que a gente possa demonstrar pela relação lógica a existência de Deus, ela é insuficiente, aliás, para demonstrar a existência das coisas contingentes. Kant quer, com isso, né, mostrar que a supressão das condições materiais implicaria a anulação do próprio pensamento, né? Então, veja que Kant não está querendo anular o mundo, né? Pois não haveria nada, né, que pudesse ser ligado pela forma do juízo. Não existiria, não teria como se falar se não tivesse, ter os juízos, sejam eles da ordem do gosto, enfim, das relações mais gerais, das relações metafísicas ou uma teoria do conhecimento, né, os juízos não teriam sentido, né? Como que a liberdade em Kant surge de uma objeção ao conceito do fundamento determinante, né? Porque quando ele diz que é insuficiente, ele está fazendo uma objeção. Kant pensa o fundamento determinante como sendo nada mais nada menos do que a conexão entre o sujeito e seu predicado. A conexão expressa no argumento de Kant se desenvolve aí sobre a questão dos dois princípios, né? O princípio, ele desenvolve isso na Nova de Lucitácio, o princípio de não contradição e o princípio de identidade. Bem,
Kant irá demonstrar que a existência de dois princípios primitivos, um que fundamenta as verdades afirmativas e outro que fundamenta as verdades negativas, um para as verdades afirmativas, tudo aquilo que é, é. O outro para as negativas, tudo que o que não é, não é. Ambos são princípios de identidade. O princípio de identidade, enquanto princípio supremo, é enunciado nas suas partes mais simples, os termos afirmativos. Mais simples é a palavra é, e dos negativos, a expressão não é. Já, enquanto que no princípio de não contradição, expressa na proposição, é impossível que ela mesma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Um modo primeiro, a saber, que devemos ter uma definição do conceito de impossível, precisa ter primeiro a definição do conceito de impossível, pois que não nos permite deduzir a verdade em um tempo pela impossibilidade de seu oposto. Para que isso seja possível, temos que dizer que o princípio de não contradição tem que supor a proposição é verdadeiro tudo aquilo cujo oposto é falso. Ora, isso implica que essa proposição é composta e derivada e não primeira. Vejam que ele apresenta o princípio de não contradição não como um princípio primeiro, né? Mas como algo que já ele está tentando, com isso, sedimentar dentro da formatação lógica e da relação do real, uma maneira de demonstrar a determinação das coisas, né, não por uma relação de princípios, mas aonde que se encontra com os mecanismos que garantem que eu possa dizer, falar sobre a relação da liberdade. Bem, o argumento fundamenta a determinação é uma indeterminação da liberdade. Faltou ali. Consiste em dizer que Kant diferencia entre o estatuto do princípio de identidade e de contradição na lógica geral a partir da simplicidade do enunciado. Ele pega primeiro os enunciados e vê a simplicidade da relação de identidade, que não precisa ser uma coisa afirmativa, que não é, não, o que é, o que não é, não é. Essa distinção permite a aplicação precisa da regra, o que guia esta busca de simplicidade. A intervenção do princípio terceiro excluído para esclarecer o princípio de não contradição mostra que é impossível aplicar este sem o pressuposto aquele. Quer dizer, nós precisamos pressupor a relação de impossibilidade para que seja possível, né? E, então, nós temos que recorrer ao princípio do terceiro excluído para que o projeto, para que o princípio de não contradição tenha validade. Enquanto que o princípio de identidade pode ser definido nos seus elementos mais simples. O princípio de não contradição precisa de uma regra para ser aplicado. Ou seja, ele precisa recorrer de uma outra regra para ser aplicado. O que está em jogo é o uso da regra, né? Qual é o uso dessa regra? Se precisa pressupor, né? Há uma prova puramente lógica que pressupõe a totalidade do real. Essa é onde ele quer chegar, né? A totalidade da realidade, dos possíveis, da matéria, que fundamentaria todos os juízos e tornando possível todo e qualquer pensamento moral, o que poderia ser considerado a origem de uma teoria ética. Aqui eu tenho uma ousadia de dizer isso, porque essa tentativa talvez esteja expressa nesses três elementos, né, da prova da existência, da relação de algo que não é determinado por nada no pensamento que é Deus, e a comparação entre o princípio de não contradição e o princípio de identidade, né, como uma relação de pressuposto, de que não há pressupostos, né, da totalidade, no pensamento da relação da lógica, nesse momento pré-crítico do Kant, ainda não o Kant já amadurecido na sua relação da sua teoria crítica, né, sobretudo na teoria
mesmo já depois na dissertação de 70, ele estaria aqui, talvez trazendo um elemento para o pensamento moral e para a fundamentação da metafísica dos costumes do imperativo categórico, né? Não quis colocar isso aqui, mas agora externando, falando e colocando isso como uma observação e até me expondo sem uma leitura tão aprofundada de Kant, mas me parece que nesse texto já ele parece sedimentar o caminho, não que ele já estivesse com a teoria moral, né, do imperativo categórico pronta. É isso que, de alguma forma, me chamou a atenção nesse texto. Bem, a razão é entendida por Kant como uma relação de determinação de um sujeito com respeito a um predicado, né? Algo que está no mundo, na natureza, né? Por assim dizer. Assim sendo, surge a distinção entre a razão anteriormente determinante e a razão posteriormente determinante. A razão anteriormente determinante é aquela cuja noção precede aquilo que é determinado, que é isso que ele tem, essa operação a priori que ele tem tentado nos apresentar. Isso é, a noção do determinado deve ser suposta para que o predicado seja inteligível. Há uma relação de identidade entre o sujeito e o predicado. Por outra parte, a razão posteriormente determinante é aquela onde a noção do determinado deve ser dada. É assim que pode se distinguir a razão de ser ou dever ser, que responde ao porquê, daquela outra que diz respeito à razão de conhecer, que responde ao quê. O que considero importante para a compreensão da ética e da política em Kant. A nova de Lucitácio, Kant apresenta que qualquer proposição verdadeira indica que um sujeito é determinado em relação a um predicado. Este requisito para a verdade de uma proposição é necessária, mas ela não é suficiente para explicar a razão da existência. Na sentença, expressa meramente um requisito da ordem proposicional, e o que Kant indica é a evidência de que o que está em jogo é mais alguma coisa que a determinação formal da proposição para encontrar a razão da existência. Aqui, ele vai, nós vamos ver aqui numa citação, ele vai trabalhar com, justamente que as relações lógicas, mesmo elas estão solucionadas, elas não nos dão total certeza, né, dessas relações de juízos morais, né? Quando Kant fala da necessidade moral da ação, de uma ação, qual a origem e qual é o princípio da necessidade? Segundo ele, não há um gradiente, não há uma relação do que é mais necessário do que o outro. Ela é necessária ou não. Todas as ações são realmente necessárias de acordo com suas causas, que antecedem, com seus fundamentos determinantes. E, no entanto, são livres. Bem, essa parte ela está na página 23 da teoria do livro que eu tomei por base. E ela diz o seguinte: no caso das ações livres dos seres humanos, na medida em que são consideradas como determinadas, seus opostos são realmente excluídos. Mas não são excluídos por fundamentos que são postos de maneira externa aos desejos e inclinações espontâneas do sujeito, como se o agente fosse compelido a realizar as ações, por assim dizer, contra a vontade e como resultado de uma necessidade inelutável. Pelo contrário, é a própria inclinação de suas volições e desejos, na medida em que cede ao encantamento de suas representações, que suas ações são determinadas por uma lei fixa e numa conexão, que é muito certa, mas também livre. Não se trata de uma diferença na natureza da conexão ou na certeza que constitui a distinção entre as ações físicas e aquelas que possuem liberdade moral. Como se essas sozinhas, sujeitas à dúvida,
em vista de sua previsão em isentas numa rede de fundamentos, tivesse um fundamento vazio e indeterminado de seu dever. Pois, fosse esse o caso, tais ações dificilmente seriam prerrogativa de seres inteligentes, né? Traduzir inteligentes, mas seres com cognição, né? Cognitivos. Mas o modo como a certeza de suas ações é determinado por seu fundamento dá todo lugar para afirmar as notas da liberdade, pois tais ações surgem apenas pelos motivos do entendimento, aplicado à vontade. Enquanto, no caso dos animais brutos, ou seja, físicos e mecânicos, tudo aquilo é necessitado em conformidade com os estímulos e impulsos, né? A operação da liberdade, ela é feita, né? Ele já apresenta aqui elementos da formatação do entendimento das categorias, né? Da razão pura como condição para posterior à relação da vontade. Diante disso, o Kant explica: se tudo o que acontece não pode produzir sem uma razão anteriormente determinante, então tudo o que não acontece não pode acontecer, dado que é evidente que não existe razão para isso e que, sem razão, absolutamente nada pode produzir. Se caso seguíssemos essa proposição, um livro, um animal, um humano funcionariam do mesmo modo, sem a possibilidade de diferença, já que teriam uma identidade absoluta, ou ainda, né? Tudo que acontece em virtude de um encadeamento natural, toda vontade, toda ação livre, todo desejo é uma ilusão impossível. Para que não caia nessa afirmação e ainda seguir sustentando o princípio da razão determinante, essa é uma das forças de atração entre a vontade e a ação. O ser humano age espontaneamente determinado por suas causas internas, isto é, desejos e apetições. Uma outra é da vontade, a realização entre seus desejos e suas representações, entre sujeito e predicado, determinado por uma lei fixa, que a ação se mostra necessária, ainda que livre. Isso não resultaria numa diferença da natureza do tipo de necessidade. A diferença, então, consistiria no modo e na regra da determinação dessas certezas. E aqui, nessa parte, ele apresenta, né, essa é uma outra, que o exercício da liberdade não consiste em ser arrastado para qualquer lugar na direção de objetos, né, por impulsos vacilantes, ou por impulsos, por volições, por condições de desejo, né? Então, não é pelas relações, por outro lado, os desejos e as condições, elas vão fazer parte da vontade como exercício da relação da racionalidade. E, então, esses impulsos não pode ser, a liberdade não é um exercício que possa estar à mercê dessas relações, né? Você diz que age apenas porque isso o deu prazer, deu mais prazer para ele, e agora eu tenho preso pela sua própria confissão. O que é a prazer, senão a inclinação da vontade, numa direção em detrimento da outra, de acordo com a atração exercida pelo objeto. Portanto, o seu agradável, ou isso causa prazer, significa que a ação é determinada por fundamentos internos. A espontaneidade é a ação que surge de um princípio interno, quando essa é determinada em conformidade com a representação do melhor. Ela é chamada de liberdade. Essa relação entre espontaneidade e realidade, o fundamento determinante e a liberdade é o que consiste essa noção de determinação
né, dessas certezas. E vejam que ele não está falando de determinação como algo já prescrito, já na relação de determinação, não, mas o que funda a noção, o que pode tornar a liberdade como sendo ela um exercício das relações de juízo moral e de uma noção ética. Então, a diferença entre as ações, eu chego com uma ideia de que a diferença entre as ações físicas e as ações da vontade não se reduz a uma questão de maior ou menor certeza com respeito à existência futura, como se fosse um encadeamento degradado de razões incertas ou uma multiplicidade de variações mais ou menos numerosa. O que está em jogo é um outro tipo de determinação. Nas ações livres dos homens, enquanto as consideramos determinadas, o oposto encontra-se excluído, mas não por razões exteriores aos desejos e às inclinações espontâneas do sujeito, como se o homem fosse empurrado contra a sua vontade a realizar suas ações, por uma necessidade inevitável, mas na própria inclinação da vontade e dos desejos, na medida em que o homem cede voluntariamente às seduções das representações, as nossas ações são determinadas por um vínculo, sem dúvida, inteiramente indiscutível, mas voluntário, segundo uma lei invariável. A força natural do desejo, e por isso justifico aqui, a força natural do desejo é inerente à mente humana. Não se dirige apenas aos objetos, mas também em direção às várias representações do intelecto. Na medida em que sentimos autores das representações que contêm um motivo para a escolha num caso determinado, tal forma que somos eminentemente capazes de focar, suspender ou mudar a direção de nossa atenção. E, consequentemente, de estarmos conscientes, de ser capazes de não apenas de nos esforçarmos na direção dos objetos, mas também de mudar os motivos, mesmo para tanto, de variadas maneiras e da forma que nos agrada. Nessa medida, dificilmente podemos deixar de supor que o direcionar a nossa vontade seja livre de toda a lei e sem nenhuma estrita determinação. O Kant, com isso, apresenta aí fundamentos de que a noção de liberdade como sendo livre. Pois bem, nessa passagem parece indicar duas forças de atração se encontram nas relações entre vontade e ação. Aquela que nos atrai para os objetos e as que nos atrai para dar dimensões das representações racionais. Essas representações racionais que são operações, né, do intelecto. Na ordem das ações físicas, no entanto, tanto quanto as dos seres privados de razão, é necessário determinação externa. Pode-se falar de uma determinação causal formal, né, quanto à relação lógica, enquanto que a casualidade deve ser interpretada em uma série de fenômenos conexos. Por outro lado, por outro aspecto, né, o homem pode agir em um outro sentido, atuando com liberdade. Uma vez que os motivos do entendimento são aplicados à vontade, isso é, uma ação determinada por razões internas, a causalidade moral é dirigida pela livre determinação da vontade. A inclinação espontânea da vontade é derivada de um princípio interno de autodeterminação. Vejam aqui que eu acho que está aqui a vontade é determinada por uma autodeterminação, ou como a professora Sônia refere, a relação de legislação, e não apenas numa relação de encadeamento da casualidade externa. A liberdade não consiste, como foi dito, em ser arrastada, né, arrastada pelos objetos. E a liberdade não consistindo em ser arrastada, como diz o Kant, a autodeterminação interna das representações racionais que pode reger os nossos atos. A vontade, então, em Kant, é compreendida como participando de uma ordem distinta que a da casualidade, né? Bem,
Essa abordagem procura mostrar que o determinismo não apenas preserva a liberdade, para Kant, mas a exige, pois a razão e a vontade são causas da natureza. A questão da regra, do modo da demonstração lógica e o alcance dessa, que se refere ao conhecimento dos objetos reais, mas isso não ficou simplesmente em uma crítica à lógica. Permitiu, né, no caso, a visão do princípio de não contradição, permitiu dar mais um passo em direção àquilo que se pode ser considerado real, e até que ponto e como é possível determiná-lo como tal, né, como real. Kant faz uma exposição clara, na minha opinião, da diferença entre natureza e liberdade, e essa diferença surge a partir da reflexão sobre a ambiguidade no uso do princípio da razão suficiente, que determina todas as ciências, inclusive, no começo do livro, ele vai dialogar com o Wolff, né, e com o Leibniz sobre essa noção da razão suficiente, ou melhor, sobre a determinação do caráter decididamente metafísico do uso de tal princípio, né? Assim, se faz uma melhor caracterização dos juízos determinantes, pelo qual diferencia-se a determinação física da determinação moral, né? Ele está todo o tempo dialogando essa relação da liberdade, mesmo na razão suficiente, com o Leibniz e com esses teóricos. E ele faz essa distinção para poder falar sobre a relação da liberdade, dar passo sobre essa ideia. Sendo assim, a liberdade é de um espírito encarnado que sofre determinações de objetos, mas que possui uma força interna para se determinar a si mesmo nessa mesma relação de tensão. Quer dizer, ela sempre consiste uma tensão entre realidade e o fundamento da realidade e das relações de vontade para a determinação da liberdade. E a diferença consiste no modo de determinação dessas certezas de vontades, né? Sendo assim, eu encerro por aqui a minha apresentação. Espero não ter sido tão confuso, e até porque o não domínio dos termos kantianos e da própria visão kantiana, aliás, eu acabei aqui me traindo no começo da apresentação, quando falei em Hegel, né? Mas enfim, eu espero agora na quinta-feira receber aí as observações, as correções e o aprendizado junto com os colegas e com da professora. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo.